O continente asiático possui a mais ampla área territorial do mundo. Nele, 60% de toda a população da Terra está inserida. Do ponto de vista econômico, a Ásia é bastante heterogênea. Em algumas nações se percebe o desenvolvimento industrial. É o caso do Japão e da Coreia do Sul. Por outro lado, há vários países muito pobres e com sequelas sociais. É o caso do Paquistão, da Índia e de Bangladesh. No continente da Ásia fica localizado o Oriente Médio, em uma área que se observa existir mais de 50% das reservas petrolíferas do mundo. Do ponto de vista étnico, a Ásia apresenta grande diversidade, assim como nos aspectos culturais e religiosos. Uma dificuldade da população asiática está ligada às carências de água. Daí o fato de termos um Oriente Médio com vários focos de conflitos e tensões. O sul e o sudeste da Ásia apresentam áreas de grande instabilidade do ponto de vista da geologia. Elas passaram por vários terremotos e vulcões, com resultados trágicos. A Ásia Central. Situada na região central da Ásia, essa área não possui ligação com nenhum oceano. Portanto, esse fator condiciona esses países a um pequeno limite exportador e menores chances de se classificarem como os países exportadores da Ásia. Até porque suas economias são instáveis e relativamente as mais fracas deste continente. Problemas políticos, econômicos e culturais fizeram dessa região da Ásia uma área muito isolada do mundo. Extremo Oriente. Estabelecido como uma das regiões mais ricas do mundo, em função do Japão ser a segunda maior potência econômica mundial, esses países estão passando por profundas modificações. A China está fazendo a grande abertura de seu mercado interno, que possui a maior população do planeta, que é de mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. As Coreias do Sul e do Norte, estão em fase de reunificação territorial, econômica e cultural, depois de décadas separadas. E o Japão está numa grave crise econômica para um país desenvolvido economicamente, onde gera recessões em seu mercado interno e nas suas exportações. Essa região ocupa uma grande área da Ásia e é caracterizada por apresentar desde desertos, como o de Gobi, na China, até vulcões, como Fuji, no Japão. O Norte da Ásia. Com a maior área territorial das regiões asiáticas, o Norte da Ásia é composto por dois países apenas: a Rússia, a parte asiática, e a Mongólia. A primeira nação é amplamente conhecida no mundo todo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, logo após a Guerra Fria. Atualmente, a Federação Russa representa uma grande nação do mundo, em todos os sentidos, econômicos, militares e políticos, enquanto que a Mongólia é um país desconhecido, pois não apresenta grande importância econômica para o globo. Oriente Médio. Essa região é muito marcada pelos conflitos entre muçulmanos, cristãos e judeus. Com uma história de mais de 3.000 anos, o Oriente Médio sempre foi palco e centro de interesses dos povos em diversas épocas, seja por interesses religiosos ou econômicos, pois essa região é o berço de três grandes religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo, e é o maior produtor de petróleo e gás natural do mundo. O Sudeste Asiático. Localizado na península da Indochina e nas milhares de centenas de ilhas que formam diversos arquipélagos, essa região é caracterizada por apresentar grandes diferenças socioeconômicas ao longo de seus territórios. Muitas nações provêm de governos ditatoriais e, por consequência disso, estão atrasados em sua economia. Por outro lado, observa-se países em processo de desenvolvimento econômico, como é o caso da Singapura, Malásia e Tailândia, sendo chamados de tigres asiáticos, mas ainda possuem inúmeros problemas sociais. Esses países também são conhecidos por terem mão de obra barata, o que levou a essas nações muitas empresas multinacionais a estabelecerem filiais de produção. O Sul da Ásia. O Sul da Ásia é caracterizado por grandes problemas sociais, onde sua população sofre por diversas consequências da economia local e pela má distribuição de renda neste país. A numerosa e crescente população do Sul da Ásia condiz a essa realidade. A Índia, por exemplo, será daqui a alguns anos o país mais populoso do mundo, pois seu ritmo de crescimento vegetativo não para de aumentar. Dentre todas as nações dessa região, a Índia é a que possui maior volume em sua economia,
enquanto que as outras nações estão mergulhadas em grandes crises socioeconômicas. As placas tectônicas têm grande papel na formação e na compreensão da geologia asiática, influenciando tanto no vulcanismo quanto em terremotos, tsunamis e no próprio relevo. No mapa podemos ver as placas tectônicas mundiais. A denominação Círculo de Fogo inserida no mapa é relacionada com o encontro de várias placas tectônicas, tornando essa região uma zona com forte presença de terremotos e tsunamis. Em verdade, o Círculo de Fogo é responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e de 50% dos vulcões existentes em todo o planeta. Como se sabe, os tremores da Terra e o vulcanismo são provenientes do encontro e da interação entre as placas tectônicas. Como podemos ver no mapa, há grande ocorrência de terremotos na região do Círculo de Fogo. Os terremotos são causados pelo movimento e placas tectônicas. Infelizmente, causam danos muitas vezes irreparáveis e são muito prejudiciais. Como também podemos ver na imagem, a formação de tsunamis origina do local de tremor. Infelizmente para os japoneses, esse local é perto de seu país. Portanto, essa porção do litoral asiático sofre muito com tsunamis, que são previsíveis, mas até agora imbatíveis, uma vez que ainda não se acharam jeitos para barrá-los totalmente. Não ocasionalmente, essa região de alcance de tsunamis é mais reservada ao Círculo de Fogo. No relevo asiático percebe-se grande heterogeneidade. Fica bem claro também que a região centro-sul do continente tem grandes altitudes, e nessa área de relevo altíssimo está localizado o Himalaia. O Himalaia, representado na imagem, é constituído por dobramentos modernos, e ainda é considerado geologicamente ativo, uma vez que as placas que o originaram ainda se movimentam. Essa ativa movimentação causa terremotos, como aconteceu em 2015 no Nepal. A cordilheira surgiu da colisão do continente indo-australiano. A Austrália já fez parte da mesma massa continental indiana, com as placas tectônicas asiáticas, após a Índia se projetar para o norte e atingir a Ásia. Dessa forma, o continente indo-australiano foi pressionado para baixo do continente asiático. Dessa colisão se ergueram a cadeia de montanhas do Himalaia. A hidrografia sempre foi um aspecto muito importante na história da Ásia. Por ser um continente quente, as civilizações sempre se desenvolveram às margens de grandes rios, que se tornaram muito importantes. Temos como exemplo o rio Yangtze. Esse rio é um rio asiático também chamado de Rio Azul, com 6.300 quilômetros de extensão percorrendo todo o território chinês. Sua nascente é no Monte Kulun e sua foz é no Mar da China Oriental. Temos também o Rio Amarelo, Huanghu. Esse rio está localizado no nordeste da China. É o terceiro maior rio do continente asiático e o sétimo maior do mundo. Tem esse nome em função da coloração amarelada de suas águas, em alguns trechos em função da quantidade de sedimentos presentes. As principais cidades localizadas em suas margens são Lanzhou, Xi'an, Shenzhou e Luoyang. Temos também muito importante o rio Indo. Este é um rio localizado na região sul da Ásia. Ele atravessa o território de 3 países, China, Índia e Paquistão. A nascente do rio Indo fica na confluência dos rios Gar e Sindh, no planalto do Tibete. Já sua foz localiza-se no Mar Arábico, no Oceano Índico. Temos também o rio Ganges. Este localiza-se no norte da Índia. Sua nascente é no rio Bhagirathi, que nasce no alto das montanhas do Himalaia. Esse rio é considerado berço da nação indiana. Atualmente, ele é densamente povoado. O solo desse lugar em épocas chuvosas, que geralmente são de junho a setembro, é bem fértil, ajudando muito na economia da região. O clima de monções é um tipo de clima tropical que se manifesta de maneira mais visível nas regiões do sul e do sudeste asiático, que também são conhecidas como Ásia das Monções. A principal característica dessa composição climática
e a sua variação em duas fases bem definidas, uma com inverno extremamente seco e outra com um verão muito chuvoso. Durante o período mais frio do inverno, o ar mais denso acumula-se sobre a superfície continental da região asiática e forma uma zona de alta pressão. Assim, o ar tende a se deslocar para as regiões oceânicas, que, nesse momento, estão mais quentes, levando consigo toda a umidade do ar e nuvens de chuva. Por esse motivo, estabelece-se um longo período de seca, que é conhecido como monções continentais. Já durante o verão, com o aumento intensivo das temperaturas, a relação inverte-se. A pressão atmosférica fica maior nas áreas oceânicas, que passam a apresentar, em média, 20 graus Celsius a menos da temperatura em relação às áreas continentais. Com isso, forma-se um grande fluxo de ar para as áreas povoadas e um grande volume de umidade e, portanto, de chuvas que passam a assolar a região, caracterizando assim as monções marítimas.